Olá galera, hoje trago mais um vídeo do canal Fatos Universal. Hoje vou falar de 9 plantas mais perigosas do mundo, então se preparem para conhecer essas plantas. Número 1. Acônito. Acônito, uma planta cientificamente conhecida como Aconitum napellus, é uma planta perene cultivada em jardins como forma decorativa, dado que produz belas flores azuis e roxas. Acônito é uma planta ereta, com raízes tuberosas, que produz flores de cor azul arroxeada e violeta. Ela atinge até 4 pés de altura e costuma ser encontrada em paisagens montanhosas da Europa e Ásia, o que não significa que ela não se adapte muito bem ao Brasil. As suas flores são esteticamente interessantes, dado que aparentam estarem utilizando um capuz. Um grande perigo dessa planta é que ela contém uma toxina venenosa em vários de seus componentes. O gênero Aconitum apresenta mais de 200 espécies de plantas perenes que produzem flores. A maior parte contém toxina em todas as suas partes, ainda que seja utilizada medicinalmente por alguns povos. Sobre isso, detalhamos mais abaixo. Uma curiosidade sobre esta planta é que o acônito é utilizado em jardins palaciais pela monarquia de diversos países da Europa, historicamente. Número 2. Mamona. A semente da mamona possui ricina, que é uma toxina que pode causar muitos danos quando ingerida, pois causa coágulos sanguíneos, dependendo da quantidade que foi ingerida. É tão perigosa que pode levar até a morte. Porém, quando não leva a óbito, causa queimação na garganta, diarreia, entre outras coisas. Além disso, a mamona pode causar também nos sintomas são: a ingestão das sementes mastigadas causa náuseas, vômitos, cólicas abdominais, diarreia mucosa e até sanguinolenta. Nos casos mais graves podem ocorrer convulsões, coma e óbito. Número 3. Cicuta. Cheia de pequenas flores brancas, se parece muito com cenoura selvagem, então, caso um dia veja uma dessas, não se deixe enganar pela aparência. Se ingerida, a planta pode causar convulsões que podem levar à morte. Número 4. Trombeta ou figueira do diabo. A Datura stramonium, também conhecida como trombeta, trombiteira, estramônio, figueira do demo, figueira do diabo, figueira do inferno, figueira brava e zabumba, é uma erva venenosa por séculos utilizada como tóxico e erva medicinal. O uso recreativo da planta foi relatado pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, CDC, embora tal erva seja considerada altamente perigosa para o consumo humano. A ingestão do seu suco, de suas sementes ou do chá feito a partir de suas folhas, envenena o organismo e pode ter efeitos muito fortes e graves. Efeitos no sistema nervoso. A planta contém diversos compostos tóxicos ao corpo humano, incluindo a atropina e a escopolamina, as quais interferem no sistema nervoso. O CDC relata que uma pessoa que tenha ingerido-a pode ter alucinações, ansiedade, confusão e, em alguns casos, entrar coma. Os efeitos no sistema nervoso iniciam, em geral, 1 hora após a ingestão, podendo durar de 24 a 48 horas. As alucinações causadas podem ser visuais ou auditivas. O relatório de novembro de 2006 do USA Today, intitulado Usuários da Figueira do Diabo correm para o hospital, mostra que algumas pessoas têm alucinações severas e acabam tornando uma ameaça a si mesmo ou para outra pessoa. A hipertermia ou alta temperatura corporal também pode ocorrer como resultado da ingestão da erva, uma vez que a planta interfere na capacidade de resfriamento do corpo. É possível que a pele fique ruborizada e seca ao toque. Efeitos cardiovasculares. A figueira do diabo aumenta o ritmo de impulsos e a pressão arterial. A atropina química contida na planta pode causar arritmia cardíaca ou alguma anormalidade no ritmo cardíaco, podendo resultar numa parada cardíaca, de acordo com um artigo de 2002 no Jornal Permanente intitulado Envenenamento por Figueira do Diabo, o relato do caso. Outros efeitos. A erva pode causar náuseas ou vômitos em alguns indivíduos, além da retenção urinária ou incapacidade de urinar.
Os compostos químicos presentes na planta em questão são antiespasmódicos que podem interferir na capacidade da bexiga de contrair e liberar a urina do corpo. A utilização da referida causa aumento da sede, aumentando de imediato a necessidade de ingestão de líquidos. Uma intervenção médica para evitar complicações do sistema urinário pode ser necessária a um indivíduo que não consegue esvaziar a bexiga após usá-la. Ocorre, ainda, a diminuição da mobilidade gastrointestinal, o que impede o organismo de expelir os produtos químicos da planta, fazendo com que os efeitos durem um longo período de tempo. Número 5. Gimpi-ferrão ou picada de mato. Essa planta australiana é coberta por minúsculos pelos venenosos que, se ficarem presos na pele, podem causar dor por muitos meses. O tratamento não é muito melhor que o sintoma. A área afetada deve ser lavada com ácido clorídrico, e em seguida os pelos da planta devem ser tirados com cera. Número 6. Heracleum mantegazianum. Heracleum mantegazianum, a planta tóxica que provoca queimaduras e até cegueira. Ela já foi tema do Grêmio Itália mais de uma vez, seja porque entendemos a importância de alertar para seus perigos, seja para reportar casos de pessoas que tiveram sérias lesões na pele ao entrar em contato com ela. Só no mês passado, diversos veículos ingleses e americanos, como The Herald Times Reporter e Newsweek, publicaram matérias sobre casos envolvendo a apelidada planta mais perigosa do Reino Unido. Mas, afinal, por que é tão temida e capaz de causar tantos danos? Heracleum mantegazianum é o nome científico desta planta herbácea que exige muita atenção, uma vez que causam lesões graves na pele quando tocadas. Ela faz parte da família Apiaceae e pode passar de 2 metros de altura. Apresenta folhas de grandes dimensões e ricas em espinhos. Trata-se de uma planta invasiva, originária do Cáucaso, que foi levada para a Europa para fins ornamentais. Na Itália, é conhecida como Panace di Mantegazza e está presente em diversas regiões do país, espalhando-se ao longo de cursos de água, prados e locais não cultivados. Sua periculosidade faz com que, periodicamente, haja campanhas pela sua eliminação. Atualmente, é encontrada, principalmente, nas regiões da Lombardia, do Piemonte, Vale d'Aosta, Liguria e, mais raramente, também no Vêneto e no Trentino. Como é possível removê-la? A Heracleum mantegazianum nunca deve ser tocada. Sua eliminação deve ser feita com equipamentos de proteção adequados e a sua remoção envolve atenção redobrada, principalmente em parques e jardins frequentados por crianças. Ela requer tantos cuidados que na Itália, por exemplo, recomenda-se queimá-la para só removê-la ou entregá-la aos serviços de incineração de resíduos. Se a planta for avistada, o conselho é relatar sua presença junto aos órgãos municipais competentes. Afinal os riscos. Trata-se de uma planta perigosa para a pele e para os olhos. Após o contato com as plantas, seguido de exposição à radiação solar direta ou raios UV, surgem graves inflamação na pele e a área fica repleta de bolhas. Dessa lesão, podem resultar cicatrizes para o resto da vida. O contato da seiva da planta com os olhos pode causar cegueira temporária ou até mesmo permanente. O Jardim Botânico de Bérgamo informou que estas reações se devem à presença, nas folhas, flores, sementes, tronco e raiz, de derivados capazes de penetrar no núcleo das células epiteliais e se ligar ao DNA, matando-as. O que fazer em caso de contato? Se você estiver de férias pela Itália e se esbarrar com uma dessas pelo caminho, deve tomar algumas providências. A primeira é lavar a pele com água e sabão e evitar a exposição ao sol por alguns dias ou até semanas. Além disso, é aconselhável consultar o médico imediatamente. Mesmo na dúvida se o contato foi mesmo com elas, vá para um pronto-socorro. Se você encontrar a Heracleum mantegazianum, ou se achar que está diante de uma planta potencialmente perigosa, não toque nela. Se puder, tire uma foto para sinalizar sua presença e permitir que os especialistas a reconheçam. Em seguida, entre em contato com a prefeitura. Número 7. Erva de São Cristóvão. Essa planta com flores nativa do leste e norte da América do Norte tem veneno no seu fruto marcante, de 1 centímetro de diâmetro.
Apesar de toda a planta ser declarada tóxica para consumo humano, a parte mais venenosa é a toxina concentrada no fruto que, infelizmente, foi responsável por tirar uma série de vidas de crianças, já que tem um gosto doce. As bagas contêm uma toxina cancerígena, que tem um efeito sedativo quase imediato em músculos cardíacos humanos e pode facilmente causar uma morte rápida. Número 8. Papo de peru. Não é raro ser utilizada na medicina tradicional, ainda que possa causar insuficiência renal. As raízes e a haste dela são cheias de ácido aristolóquico, ou seja, são venenosas, por isso pode ser uma boa ideia evitar ingeri-la. Número 9. Mancenilheira ou árvore da morte. Os frutos dessa planta, apesar de serem parecidos com maçãs e de apresentarem um agradável cheiro e sabor, eles são extremamente tóxicos, causando dor e queimação na boca e garganta, mesmo quando ingeridos em pequenas quantidades. Em algumas situações a ingestão desses frutos pode levar à morte, acreditando-se que um único fruto pode causar a morte de 20 pessoas. Por isso, é importante não ingerir frutos de árvores que não conhece ou que não sabe de onde são provenientes, especialmente se estes forem pequenos e verdes, muito semelhantes a uma maçã inglesa pequena, que cresce em árvores maiores e diferentes da macieira. Em caso de ingestão acidental do fruto, é importante procurar rapidamente ajuda médica, para que os restos do fruto possam ser eliminados do organismo antes de serem absorvidos. 2. Seiva tóxica. A seiva desta árvore, além de também ser venenosa, também é extremamente tóxica e corrosiva para a pele, pois quando colocada em contato com a pele pode causar reações de alergia graves, vermelhidão, irritação, inchaço, bolhas ou queimaduras severas. Para se proteger da seiva desta planta, não deve encostar ou chegar perto dos seus troncos ou folhas, nem ficar debaixo da árvore para se proteger do sol ou da chuva. Abrigar-se debaixo dessa árvore pode ser perigoso, pois a seiva pode escorrer e queimar a pele, especialmente em dias de chuva ou de orvalho, onde a água acaba diluindo a seiva, que escorre mais facilmente e causa erupções graves na pele. 3. Fumaça que pode cegar. Optar por queimar esta planta também não é uma boa ideia, pois o fumo liberado quando inalado é tóxico, podendo causar cegueira e problemas respiratórios graves. Assim, nestas situações o melhor é afastar-se do fumo, porém se isso não for possível deve cobrir o rosto com um pano ou usar uma máscara de oxigênio para proteção. Além disso, quando é cortada a madeira dessa planta continua sendo tóxica, e o seu perigo só é eliminado quando a madeira é seca ao sol. Então é isso, galera, vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem assistido. É que aprendeu alguma coisa, né? Então galera, vou terminando. Muito obrigado, valeu, falou.